E agora, continuando, Luísa, a gente vem falando desde manhã, eu acho que todas as pessoas que passaram aqui falaram que a jornada de compra de casa, ela é diferente, principalmente quanto mais complexos são os produtos, mais essa jornada ela tem touch points diferentes, então não é uma compra rápida. Linear, não. Então ela tem on, tem off, vai para o físico, volta, recebe inspiração. Requer consultoria, né? Requer Consultoria, precisa de ajuda, opinião principalmente, né? Se a gente vai escolher uma nova cor para a parede do quarto, mas o que está na moda, o que não está, será que vai ficar bom, será que eu vou gostar, enfim. IA que ajuda, simula. Isso. Então, nessa conversa que a gente vai trazer agora, a gente vai falar realmente isso, ver como que a Suvinil consegue integrar essa tecnologia com a experiência para, lá no final, o que a gente quer é simplificar a vida do consumidor, dos nossos clientes e ser relevante para ele. Então, como que a gente consegue, em termos de Suvinil, essa inspiração, uma decisão de compra e como que constrói essa jornada realmente do on, do off para o on, do on para o off, mas que consiga levar o consumidor à decisão. Com tecnologia, sem tecnologia, está um espetáculo hoje a jornada, né? Não é mais aquela coisa funil. Que funil? É outro formato agora. Agora é outro formato. E aí, gente, a gente vai falar agora uma palestra muito interessante que vem do feed ao carrinho, jornadas que convertem no on e no off. Convidamos ela, com mais de 15 anos de experiência na indústria química, em diversas funções, incluindo laboratório de cores, gerente de produtos e, nos últimos anos, atua em marketing. Atualmente responsável pela estratégia de cores, relacionamento com arquitetos e designers e produção de conteúdo para mídias sociais da marca Suvinil. Por gentileza, venha ao palco, Silvia, gerente de cor, Silvia Grácia, gerente de cor e conteúdo do digital na Suvinil. Gerente de cor, não é tudo, gente. Você é gerente de cor. Chique demais. Todo mundo vai descobrir hoje o que é uma gerente de cor. Ela falou que vai contar para nós, que ela não contou legal, ali no... Né? Vamos ver. E para acompanhá-la, o Vitor Fazani, que tem mais de 10 anos à frente do marketing da Suvinil, atua com a transformação da experiência do consumidor, foca em facilitar a escolha de produtos e cores. Atualmente lidera as áreas de produtos digitais e e-commerce, usando a tecnologia e usabilidade para simplificar a jornada de compra do ambiente online. Seja bem-vindo, Victor. Bem-vindo, Victor. Fique à vontade, o palco é de vocês. Vamos lá. Antes da gente entrar um pouquinho como é que é essa jornada e como é que a gente leva o nosso consumidor do feed até a conversão, dá um pouquinho do contexto do nosso segmento para vocês entenderem um pouco da nossa dor aqui. Então, a jornada de compra de tinta e de pintura, por mais que nosso papel é tentar simplificá-la ao máximo, ela é uma jornada que ela é difícil. Por quê? Porque diferente ali do consumo rápido, que o usuário tem uma conexão não somente com a marca, mas com os produtos, ele troca, ele realmente entende do produto, o nosso, qual foi a última vez que você pintou a parede da sua casa? Em média, o nosso consumidor leva 2 anos para repintar a própria parede. Então, ele é longe, e ainda assim, embora existam pontos de contato muito divertidos nessa jornada, como escolher cor, normalmente é uma coisa divertida, ele só descobre que ele precisa escolher o produto depois que ele descobriu a cor que ele quer levar, e aí ele entende que é uma outra jornada completamente diferente para saber qual que é o produto. É uma jornada realmente um pouco mais técnica para ele entender as diferenças entre os produtos, quantidade, e isso acaba deixando ele um pouco frustrado, porque começa a ser uma parte mais técnica, mais difícil. Certamente, dentro de um fórum de e-commerce, vocês sabem que a jornada não é desse jeito. A gente não tem uma separação entre o físico e o digital, e ela não é linear. Ela está mais para o emaranhado, onde tudo está conectado, ele não anda só num sentido, ele não vai só para frente, então ele vai e volta o tempo todo, em diferentes pontos de contato nessa jornada inteira. E quando a gente pensa no que a gente traduz aqui para o digital, que é essa palavra que está na moda,
Claro, a gente tem o compre online, retire na loja, a gente tem os totens digitais que são maravilhosos em todas as nossas lojas, mas o principal, o usuário que está dentro da loja física, escolhendo a cor dele ali, recebendo a influência do balconista, do vendedor, ao mesmo tempo ele está no celular, navegando nos sites das marcas. Como que a gente consegue duas coisas? Primeiro, ter uma informação que ela é única, que a gente consiga dividir ela da melhor forma possível para o nosso consumidor, mas também que a experiência digital seja a melhor possível, inclusive para quem não está comprando online. No nosso segmento, a maior parte dos consumidores não compra online. Eles iniciam todo o processo online de pesquisa, são impactados, mas eles preferem ver com a mão. Então, eles vão para uma loja física para ver aquela cartelinha de tinta colorida, falar com alguém, ter ali seus vieses de confirmações respeitados, mas muitas vezes eles estão na loja olhando o nosso site. Então, a nossa experiência ela tem que ser a melhor possível, mesmo para quem não está comprando com a gente. Por quê? Porque é isso que vai garantir ele comprar a minha marca e não outra marca quando ele está no ponto de venda. E se ele é tão distante assim, ele fala comigo a cada 2 anos, dá para eu dar um oi sumido de vez em quando com ele, senhor? Dá sim. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, eu sou Silvia. Dentro dessa jornada, né, que o Vitor comentou, a gente fala com esse consumidor, a gente tem que falar com esse consumidor o tempo todo, né? Se a gente pensar que... vocês aqui pensarem, quando que vocês pintaram a casa de vocês pela última vez? Talvez vai fazer 1 ano. Quem pinta mais aí, a gente dá um desconto maior depois, né, Vi? Mas a gente pensa aqui que a gente pinta a casa a cada 2 anos, até 3 anos, né? E quando a gente pinta tudo de uma vez. E aí vocês vão me falar que vocês pintam tudo a casa de vocês de branco, de cor neutra, e eu já começo a ficar nervosa aqui. Por que raios a gente só pinta a nossa casa de cores neutras, mas isso é pauta para uma outra palestra. E quando a gente pensa, né, que a gente tem que estar na cabeça desse consumidor, eu preciso estar o tempo todo falando com eles, né? E sim, eu acho que me perguntaram agora há pouco, e deve estar passando na cabeça de vocês, né, que eu sou responsável pela área de cores da Souvenir. Sim, sou eu e o meu time, mais alguns, que damos todos os nomes das cores da Souvenir. Então, se um dia alguém quiser fazer parte dessa jornada, às vezes a gente, né, Amy, a gente coloca lá na internet, quer dar um nome para uma cor? A gente sempre tem aí algumas formas de nomear as cores da marca. E quando a gente fala sobre isso, né, sobre estar na cabeça dessa galera, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente precisa ter conexão com essas pessoas, né? Então, não adianta eu falar para ele, pinta a casa de cinza, pinta de marrom, de verde. É só verde, né? É só marrom. Eu acho que as pessoas não se conectam com isso. Então, o nosso trabalho ele vai além, né, de falar para as pessoas pintarem a casa, porque, no fim, gente, quem aí já pintou, contratou um pintor, daqui a pouco a Tati vai vir falar um pouquinho sobre isso, não é um processo fácil, não é simples. E a gente que está na marca, né, todo dia, a gente sabe. Eu, principalmente, que pinto a minha casa, tento pintar a minha casa com menos tempo, eu acho um porre, gente. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que chamar o pintor. Eu não pinto sozinha, é demorado, tem que passar fita, eu não tenho paciência. Então, o processo ele é complexo. Mas, sabe o famoso, vamos acreditar no processo, que no fim vai ficar bom? Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que aquilo vai ficar, né, do jeito que a gente quis, depois vai valer a pena, né? Então, às vezes é um dia de sofrimento para você ter ali a sua casa bonita, né, do jeito que você quer. E quando a gente fala sobre conexão, a gente precisa criar conteúdo que seja verdadeiro. Então, o nosso trabalho, além, né, do trabalho de cores como um todo, que também é um outro capítulo, a gente tem um trabalho muito forte nas redes sociais da Souvenir, né, onde a gente fala sobre ter conexão com as pessoas. E a gente tem hoje um trabalho muito forte com influenciadores. E esses influenciadores, na verdade, é o que eles traduzem, né? O que a gente chama de embaixador da marca, mas são influenciadores que, de fato, traduzem essa verdade, né? Então, quem aqui segue conteúdo de decoração, de lifestyle, já deve ter visto aí o Matheus Zilt pegando a casa assim, do zero e fazendo tudo sozinho, né? Obviamente que aqui a gente não está querendo que todo mundo faça tudo sozinho, porque ele, de fato, ele faz, né, muita coisa, mas eu acho que é uma forma de as pessoas se inspirarem e entenderem que, às vezes, com uma única mão de tinta, né, um único material, você consegue fazer uma transformação enorme, né? E principalmente quando a gente usa cores. Então, quando a gente fala sobre ter conexão com as pessoas, é de fato a gente criar conteúdos que são verdade para as pessoas. Então, o Matheus Zilt, obviamente, para quem conhece ele só da internet, acha que ele é um personagem, né, vestido de rosa. E se ele estivesse aqui, ele estaria rosa, não porque ele é um personagem, porque ele se veste assim. Outro dia eu fui jogar vôlei com o Matheus Zilt, ele foi inteiro de rosa.
Então, ele é aquela pessoa, né? Então, é a verdade dele, transformar a casa, se vestir de rosa. Então, é importante que a gente passe isso para os nossos consumidores, porque quando eles estão vendo aquilo, não é simplesmente um personagem. Eu criei um personagem ali na internet para contar aquela história. E eu acho que uma coisa bastante importante do nosso fluxo é que a gente também procura ter bastante consistência quando a gente fala dessas mensagens. Então, o Matheus Hilt, ele está com a gente faz bastante tempo, né? Então, obviamente, ele já virou um embaixador da marca, mas, ao mesmo tempo, faz parte do dia a dia dele. Então, isso vai mostrando ao longo do tempo também como é que ele vai mudando, né? Como é que o conteúdo dele também vai se transformando de acordo com o que a gente precisa. É muito legal também que o Matheus Hilt é um cara que a gente, às vezes, leva para o laboratório, né? Para testar produto. Às vezes, a gente vai lançar um produto novo, a gente dá na mão dele antes para ele dizer para a gente, olha, isso funciona, isso não funciona, porque, de fato, ele aplica o produto. E, muitas vezes, a gente que está lá no laboratório, não só no laboratório, mas no marketing, a gente não está aplicando o produto. Então, a gente está vendendo algo que, muitas vezes, a gente nem aplicou, né? Então, é importante a gente ter essa galera sempre junto com a gente, né? Outra coisa que é muito importante é o conteúdo, né? Como eu falei do Matheus Hilt ou outros criadores que tem com a gente, que são conteúdos reais, né? Então, o conteúdo tem que ser verdadeiro. Um tempo atrás, né, quando acho que tudo era mato, vamos dizer assim, lá na Souvenir, que a gente começou a criar conteúdo, a gente tinha muito banco de imagens, né? E isso não passava essa verdade para o público. E, às vezes, é uma casa muito perfeitinha, tudo muito perfeito. E não é assim que a gente encontra, né, as nossas casas. Então, a gente começou a buscar fotografia mesmo e casas reais, onde a gente pudesse traduzir para as pessoas uma casa de verdade, né, onde as pessoas se reconheçam naquelas imagens. Então, a gente procura também, sempre nos nossos canais, buscar fazer esse conteúdo que, de fato, se pareça com a gente, né? Se pareçam com casas reais, para que as pessoas se identifiquem e falem, cara, eu também posso fazer isso na minha casa. Então, isso é muito importante. Outra coisa é a gente mesmo como marca, né? Vocês estão vendo a minha cara ali também, né? Como especialista em cores, mas é a própria Souvenir criando conteúdo, né? Quando a gente criou o nosso canal no TikTok, a gente não sabia muito bem como atuar lá, então a gente precisa aproveitar do que a plataforma nos oferece como recurso, a gente precisa surfar as ondas das trends, as dancinhas, e, enfim, e a gente foi testando várias formas até a gente achar um formato que funcionasse muito bem. E quando a gente fala de cor, é esse lugar, né, onde as pessoas se inspiram mais. E aí, muito no nosso conteúdo, não só no TikTok, mas no Instagram também, a gente faz muito esses hackzinhos de pintura, dando dica de como que você pode fazer alguma coisa, ou como que você compara cores. Então, isso virou quase que uma personalidade da própria Souvenir, fazendo no TikTok, se apropriando de algumas trends que apareciam lá, mas a gente fazia do nosso jeito para a gente criar essa personalidade e também ser super proprietário da marca, né? Então, foi muito legal também a gente conseguir colocar a cara da galera que trabalha na Souvenir, que está no laboratório, que faz ali as coisas, porque mostra também essa realidade, né? Então, os bastidores, o conteúdo real, e isso aproxima muito as pessoas da gente, né? E, por fim, gente, uma coisa, né, como eu falei sobre ter conexão, ou quando essa jornada, às vezes, ela é muito longa, né, a gente precisa estar, de fato, na cabeça das pessoas. A principal forma de a gente fazer isso é a partir da cor. Por isso que cor é tão importante para nós. As pessoas hoje, né, Vi, elas não buscam lá no site, quero comprar a tinta fosco completo, com acabamento fosco, que rende X metros quadrados e aplica em 2 demãos. Elas querem comprar a tinta Chromium. Elas querem comprar a tinta algodão egípcio. Então, para elas, o nome da cor, infelizmente, Chromium e algodão egípcio são cores neutras e cinzas, mas, infelizmente, o nome das cores é o que as pessoas querem comprar, né? Então, a gente precisa estar onde esse consumidor está. Então, a forma que ele fala com a gente, como que ele se representa, ele acha que a tinta chama Chromium, então a gente precisa estar lá. Então, até o nosso buscador, hoje, a gente já tem lá a tinta Chromium, a pessoa consegue buscar. Então, para nós, a cor é esse gatilho, né? É o que gera essa conexão emocional e ele, de fato, é o nosso produto, né? E a gente fala muito lá dentro, né? Eu ouvi isso de alguma outra marca, num artigo que fala muito sobre a gente hackear a cultura onde a gente está inserido como marca. Então, não adianta a gente, como marca, só falar o que a gente precisa dizer. Então, vou pegar um exemplo aqui de um produto nosso, de super tecnologia, que é um fosco sempre limpo. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe que o fosco não limpa. Aí você fala, putz, eu nem sabia que não limpava, agora eu preciso comprar uma tinta que limpa. Então, muitas vezes, é o que a marca quer falar, mas não é o que o consumidor quer ouvir. Então, em vários momentos, a gente precisa começar a se preocupar com o que esse consumidor quer ouvir. Então, a gente precisa hackear a cultura que a gente está inserida para, de fato, colocar ali coisas que, de fato, façam sentido para aquele consumidor. Obviamente, no nosso segmento, diferente de um segmento de bem de consumo super rápido, né, e diário, sei lá, sabonete,
batom, creme, que a pessoa às vezes compra por impulso. Ninguém vai comprar uma tinta por impulso. Eu vi aquilo e vou sair comprando, né? Então a gente precisa estar o tempo todo conversando com essas pessoas, porque no dia que ela for pintar, ela fala, putz, eu lembro da tinta X da Souvenir e eu vou querer comprar. Então, para nós, a cor, né, é desse produto de cultura. E foi assim que a gente começou a criar também bastante conteúdo na internet a partir disso, né? E um dos cases mais legais que a gente tem aqui, não sei quem conhece ou já ouviu falar, e a dona dele está aqui na minha frente, né, a dona Emily, que trabalha comigo. Um ponto muito importante, a gente trabalha com gente jovem no time de vocês, que são cronicamente online, que eles vão saber de tudo que está acontecendo na internet, e eles vão voltar, está acontecendo isso. Você fala, o quê? Não estou sabendo. E aí a gente coloca no ar algumas coisas. Quem aí já ouviu falar sobre o verde lésbico? O verde lésbico foi um termo que surgiu na internet em 2024, né, Amy, que a gente começou a falar disso, e a Emily veio assim para mim, Silvia, você não sabe o que está rolando, está acontecendo uma trend no Twitter. Eu falei, gente, oi, Twitter? Pois não, prazer. Nem é mais chamar Twitter, sobre o verde lésbico, onde né, as lésbicas estavam criando um termo para confrontar o verde militar. Então, a gente sempre ouviu esse verde aqui da minha blusa, e aqui, eu acho que pela luz não está tão verde assim, mas esse verde, a gente sempre chamou de verde militar, né, o verde exército, inclusive em algumas paletas nossas a gente tem esse nome. E essa comunidade LGBT começou a perguntar, tá, por que raios a gente chama de verde militar? Por que a gente vai dar tanto buzz para esses homens assim? Então, eu acho que a gente precisa chamar isso de verde lésbico. E se criou uma trend dizendo que todas as lésbicas usavam, né, esse tom de verde. E aí a gente viu isso na internet e a gente falou, tá bom, vamos criar um conteúdo em cima disso? A gente tem lá uma infinidade de verdes na nossa paleta que poderiam ser os verdes lésbicos. Eu falei, tudo bem, dona Emily, você ganhou um job, parabéns, pode ir lá fazer a paleta do verde lésbico. E aí, junto com o nosso time, a nossa agência criativa, a gente criou todo um conteúdo voltado para os verdes lésbicos. E, gente, a primeira vez que elas vieram comigo, vocês estão vendo aqui, a paleta dos verdes lésbicos em algum lugar, eles puxaram um velcro, simplesmente assim, ó, e eu falei, oh, meu Deus do céu, gente, como é que a gente conta isso na internet? Eu estou puxando um velcro, verdes lésbicos. Enfim, podia ser uma dor, né, para nós, né, para uma empresa, né, que fala com vários públicos diferentes, e a gente ficou, de alguma forma, até um certo receio, né, como é que isso vai surgir na internet? Obviamente que a gente foi muito pautado, né, pelo que estava acontecendo, né, por essa trend que estava rolando, e, ao mesmo tempo, a gente fez o quê? A gente foi chamar lá influenciadores que falavam sobre esse assunto, que estavam nessa comunidade LGBTQIA+, e que tinham propriedade para falar disso. Então, não é só a marca falando daquilo, mas assim a gente trazendo pessoas que têm propriedade para falar. Enfim, foi um sucesso que a gente começou isso, né, lá em março, e a gente ficou falando isso o tempo todo. E foi muito legal, né, lá para junho, julho, onde a gente tem o mês do orgulho LGBTQIA+, onde a gente já estava, né, desde lá de março, falando desse assunto, e, obviamente, sempre vem na internet, ela vem lá, a galera do Pink Money, querendo falar desse assunto, e a própria comunidade começou a defender a gente, falou, cara, a Souvenir já está falando disso faz tempo, né, então não é porque agora surgiu aí essa data, eles estão falando desse assunto. Então, é muito importante quando a gente consegue colocar algo em pauta, uma conversa que está acontecendo na internet, a gente se inseriu nela, mas a partir de pessoas que tinham propriedade para falar, né? Então, hoje, muitas vezes, a gente chega a um assunto sobre verde lésbico, né, e as pessoas já começam a ter essa referência, nossa, os verdes lésbicos da Souvenir. E, inclusive, no site, né, Vi, a gente foi lá no nosso buscador, se a pessoa quisesse buscar verde lésbico, ela conseguia encontrar ali as tonalidades de verde, né, que a gente tinha para essa paleta. E uma coisa mais legal ainda, que eu acho que furou completamente a nossa bolha, né? E aí eu acho que do ano passado também, né, a gente ouviu isso, se virou fantasia de carnaval, ficou famoso, então Fernanda Torres foi fantasia de carnaval, e a Souvenir também foi fantasia de carnaval, com uma pessoa, né, simplesmente vestida de verde lésbico e perguntando para as pessoas na rua o que elas achavam do verde lésbico. Então, isso é muito legal, porque sai completamente fora da nossa bolha e a gente consegue, de fato, entender como que a gente conseguiu estar inserido, né, na cultura das pessoas, sem nem sequer as pessoas estarem comprando tinta, né? Obviamente, a gente conseguiu converter, né? Eu acho que a gente não mede dessa forma. Na verdade, é uma paleta de cores, não existe uma única cor, né, como um verde lésbico, mas, obviamente, que a gente consegue ver o comportamento dessas cores aumentando também de venda, mas o objetivo final não é nem esse, né, essa conversão real, mas sim a gente está ali, né, sendo referência quando o assunto é uma cor, ou a gente poder brincar com isso, né? E aí, quando a gente percebeu, né, que esse case fez bastante sucesso para nós, a gente começou, de fato, a olhar a cor como essa cultura que a gente está vivendo, né? Então, por que não a gente começar a explorar melhor esse universo de cores para criar essa conexão emocional com as pessoas, né?
E aí, por aí veio, né, outras cores que a gente já tinha no nosso portfólio, e a gente simplesmente exaltando isso, né? E aí a gente criou o vermelho bissexual, e aí, gente, se a gente fez assim, né, com velcro para fazer o vermelho lésbico, a gente fez ali um tic-tac, assim, virando a chave para o vermelho bi. Então, o time criou a paleta dos vermelhos bissexuais. A gente também tinha uma cor nova no nosso portfólio que chamava vira-lata caramelo. E aí a gente contratou uma vira-lata caramelo para fazer a publi, né, obviamente, dessa cor. E a gente também tem a cor capivara, né, super fofa. Então, a gente consegue atrelar, né, as nossas cores a isso que só o brasileiro tem, né? Então, essa emoção do brasileiro de poder se conectar com tudo que a gente gosta. Então, no fim, às vezes, você não está comprando só uma tinta de parede, mas você está comprando a tinta vira-lata caramelo por causa do seu cachorrinho. E isso é muito legal, né? Então, é assim que a gente consegue criar essas conexões e trazer, né, o público para perto da gente quando ele quiser comprar uma tinta. E uma vez que ele decidiu que ele já está inspirado, que ele quer comprar uma tinta, ele vai para onde para pesquisar? Ele vai no Google. E se tinha esse ditado anteriormente que você precisava estar no Google para existir, hoje não adianta só estar no Google. Você tem que estar no Google na primeira posição, porque o tráfego ele cai ali vertiginosamente depois disso. E qual que é a nossa estratégia para estar não somente no Google, mas hoje em dia, dentro de todas as IAs, é responder perguntas reais. Então, o nosso trabalho de SEO aqui não importa qual seja a dúvida, se ela está relacionada ao nosso segmento, nós queremos ser a marca que vai responder. Então, a gente quer ajudar ele a escolher cor, a gente quer ajudar ele a resolver problema, porque muitas vezes a pintura vem por uma necessidade, ele quer tirar o mofo do banheiro dele. Então, como que você faz isso? Ainda que a resposta seja passar água sanitária. Eu quero ser a marca que vai ajudar ele, que vai responder isso para ele. E depois disso, que ele já está mais inserido dentro desse processo de compra, ele começa a entender as 3 grandes perguntas que ele vai precisar responder nessa pergunta. Qual que é a cor que ele vai comprar? Ele descobre que ele precisa escolher o produto, qual é o produto que ele quer e em qual quantidade. Na cor, ele pode vir muito bem direcionado já, por uma cor que a gente já se conectou com ele, mas também nós temos alguns produtos digitais para ajudar nessa jornada dele, guiar isso. A primeira delas, que a gente é quase que obsessivo tentando melhorar constantemente, é o nosso guia, o nosso leque digital. Então, a gente fica testando, validando o tempo todo com o pintor, com o arquiteto, com o consumidor, qual que é a melhor forma de ordenar essas várias cores nas paletas. Mas se ele está, numa etapa anterior, que ele precisa ser mais conduzido, e quase 2.000 cores é muita cor para ele decidir, a gente também tem um guia, que é uma forma mais resumidinha. Então, em 3 etapas, ele consegue escolher qual que é a cor dele. Para quê? Para a gente conseguir abranger todos os gostos. Aquela pessoa que quer navegar em todas as cores, ou aquele que precisa de uma ajuda, uma curadoria. Depois disso, ele precisa testar esse produto, que ele pode querer comprar digitalmente no ponto de venda, mas ele pode querer saber se combina com a decoração dele, como é que isso fica na luz dele, e para isso a gente tem produtos. O primeiro que eu estou trazendo aqui é um de teste. Ele compra uma quantidade pequena, uma amostra, consegue aplicar na casa dele, e como ele vai comprar mais produtos, a gente tem que garantir uma boa experiência. Compre mais, porque normalmente a pessoa não compra só um, você ganha um desconto. Mas também a gente tem uma forma prescritiva. Prescritiva é quase que igual o médico faz. Você me conta o seu sintoma e eu te falo o que você precisa tomar. Aqui você me dá a situação de uso. Então, o que você quer pintar, qual que é o cômodo que você está, como que essa parede está, se tem alguma coisa específica que você precisa resolver, e depois de resolver essas perguntas, eu te falo, é esse o produto que você precisa. E chega no momento que a gente está no produto. E aqui eu preciso ter a melhor experiência do produto. Eu preciso ter a melhor descrição, todas as informações ali de uma linguagem fácil. Eu preciso ter o melhor formato para comunicar esse produto, mesmo que você vá comprar no ponto de venda. Por quê? Porque muitas vezes quem está acessando essa página já recebeu uma indicação do balconista e está olhando aqui para ver se é aquilo mesmo que ele precisa. Então, por isso eu preciso ter a melhor descrição. Muitas pessoas olham um produto, o nosso mais vendido é uma embalagem roxa, e acham, putz, mas a tinta que eu comprei não é roxa. Então, a gente tem que dar uma empacotada nesse produto na cor que ele está levando, para ele não achar que a cor da lata é a cor do produto. Sim, essa é uma das maiores dúvidas que a gente tem. E depois disso, a gente chega no momento da quantidade. Se você tiver lá a altura e largura da parede, é fácil, uma continha de multiplicação, eu tenho o rendimento da embalagem, eu te falo quanto que você precisa comprar. Mas tem muita gente que não está em casa, não tem uma fita métrica. Como que eu ajudo essa galera também?
Então a gente tenta ali fazer uma forma estimada, que é o que você vai pintar. Isso aí é pequeno, médio, grande, tem porta, tem teto, o que vai. E eu tento te dar uma sugestão para você ter um bom começo ali de estimativa de quantidades. Porque certamente, ainda que eu esteja estimando, eu como marca conheço mais disso do que você que não faz ideia do tamanho da sua parede. E por fim, que você conseguiu concluir, espero que comprou online, porque eu sou responsável por vendas online, mas se você comprou essa tinta, como é que você transforma aquela lata numa parede pintada? No Brasil, meio a meio, as pessoas, ou por necessidade ou porque gostam de pôr a mão na massa, pintam elas mesmas, e para isso a gente tem canal no YouTube, a gente tem ali uma série de conteúdos te ajudando, como que você faz isso, mas tem uma parte muito grande da nossa população que usa o pintor profissional, que inclusive a gente precisa garantir que esse pintor também ele consiga se comunicar com o meu consumidor, ajudando ele a escolher, mas os meus pintores também precisam falar com outros pintores para recomendar a minha marca. E a gente tem programas de fidelidade justamente para isso. E aí, melhor do que eu falar na perspectiva de um pintor, eu queria chamar a Tati aqui para cima para contar como que os nossos produtos digitais impactam diretamente a vida de um pintor. Tati? Estão me ouvindo? Boa tarde. Bom, gente, como que as ferramentas digitais impactam hoje a vida dos pintores, né? Impactam de uma forma totalmente positiva. Hoje a gente percebe que estar no digital para um pintor não é mais opcional, né? A gente sabe que estar no digital é o mínimo do que ele precisa ter de visibilidade, de organização, para que o cliente consiga percebê-lo, né? A gente precisa ter essa visibilidade. E a Souvenir, de uma forma muito especial, ela enxerga e escuta os pintores do Brasil, e aí criaram, né, o programa Pintou Parceria, que é um programa de relacionamento muito interessante, onde os pintores conseguem ter, não só de forma digital, mas presencialmente também, treinamentos e capacitações, e através do aplicativo, a gente tem uma melhoria na nossa jornada de trabalho, não só para a gente, mas ajudando também o cliente final. Através de ferramentas do site e também do aplicativo, a gente tem essa facilitação como escolha de cores. Então, hoje a gente já faz uma visita para um cliente e esse cliente já pode ir acompanhando pelo site, a gente vai ajudando na escolha tanto de cores como orientação de produtos, né? E essa capacitação vem evoluindo e aprimorando de forma profissional os pintores do Brasil, né? Então, eu me sinto muito honrada de fazer parte desse time. Eu sou influenciadora, né, do Pintou Parceria e é isso. Gente, a Tati, vocês não sabem. A Tati Santos, ela é pintora profissional há 5 anos já. Ela é formada em técnica de edificação, chique demais. Também. Ela atua com reformas e efeitos decorativos, como cimento queimado, outros efeitos, além de a pintura convencional de alto padrão. Chique demais essa mulher. E ela também é instrutora na área de construção civil e ministra cursos e workshops em parcerias com lojas em Fortaleza, na região metropolitana. Parabéns por toda a sua história e sua contribuição. Obrigada. Sensacional. Mora ruim, né? Em Fortaleza. Difícil, nossa, falei, tadinha dela. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas, tá? Se alguém quiser, pode levantar a mão, que o microfone vai. Silvia, na minha casa, areia do deserto. Mais uma corneta. Essa faz sentido para minha mente, que é cores primárias, tá? Então, a areia do deserto eu consigo visualizar. Agora, a outra é Madagascar. É um amarelinho, né? Eu já sei Não, de cabeça, é meio marrom e amarelo, eu sei. Particularmente, eu gravo mais os códigos. BID 166 é mais fácil para mim do que a areia do deserto e Madagascar. Conta para mim, dentro desse processo, se eu não me engano, você falou 2.000 cores, mais ou menos. Aqui você falou um pouquinho que tem uma curadoria, vamos dizer. Como que é esse processo de renovação de catálogo, vamos dizer, novas cores, tira cor, entra, como que fica?
Na verdade, a gente tem um portfólio, né, que a gente pode, inclusive, fazer mais cores do que isso. Obviamente, eu não preciso colocar na rua um leque com mais... Na verdade, 2.000 cores já é o suficiente para a gente escolher, e a gente ainda tem dúvidas, né? Chega lá, não tem mais essa cor, e aí as pessoas querem outra. Mas a gente não renova assim, o portfólio de cores tão rápido, exatamente porque já são cores o suficiente. Obviamente, às vezes a gente vê uma deficiência em algum lugar, tem uma área de cores, tem menos cores, e aí a gente começa a mexer. Por exemplo, lilás. Lilás é uma cor menos quista pelos brasileiros. Então, a gente tem um portfólio muito menor de lilazes versus um azul ou um amarelo, que são cores mais quentes, que o brasileiro gosta mais. Então, a gente fica fazendo essas análises também para entender como que a gente consegue colocar ou tirar cores do portfólio. Mas não necessariamente é uma regra, a gente não faz isso com muito tempo, a não ser que, de fato, exista uma oportunidade. Teve um ano, em 2020, a gente lançou a cor do ano desse ano de 2020, que era mantra, era um verde bem acinzentado, e a gente não tinha essa cor específica no portfólio. E aí a gente fez um lançamento de uma cor nova, foi um super sucesso, ela não estava no portfólio, depois a gente aderiu ela ao portfólio. Mas existe todo um trabalho, por isso esse cargo de gerente de cores, né, porque, no fim, a gente também trabalha como se fosse um produto, né, então a gente precisa ficar olhando para o portfólio de cores e entender como que a gente pode trabalhar melhor, tirar ou colocar cores ao longo aí do processo como um todo. Então, tem todo um processo de impressão de leques, né, então, para a gente ver a cor, como o Vitor falou, essa jornada digital, ela é uma referência, né? As pessoas escolhem cor no digital, mas ela não vai ficar igual na sua parede. Nem com um leque físico ela vai ficar igual. Então, você precisa testar na parede, no seu ambiente, na sua luz. Então, tem tantas interferências nesse processo que a gente precisa olhar para a cor, sim, e também ter esse portfólio que nos ajude, né? E a própria, aí, uma questão de consumidor, de ouvir isso dos pintores, que necessariamente não sei se é verdade. A própria produção, vamos dizer, eu fiz 2 latas, agora eu preciso de 1 galão para complementar. Isso dá diferença na tonalidade? A Tati deve saber bem disso, mas as cores são pigmentadas na loja, numa máquina, né? Então, muitas vezes, se você pigmentou aquela cor numa loja e depois você comprou numa outra loja, a gente fala muito sobre a emenda da parede. Eu estou fazendo aquela pintura, acabou. Se eu colocar na mesma emenda, eu posso ver uma certa diferença. Se eu colocar numa parede do lado, talvez nem tanto. Mas existe, sim, porque é físico, né? Então, pode cair uma gota menos, uma gota mais, pode ter alguma variação ali e a gente pode ver essa diferença. Então, a gente tem que ter todo um cuidado técnico também sobre a especificação dessa cor, né? Então, tudo que a gente vê lá, o leque precisa ser muito fiel à parede, o que a gente sai de fábrica também tem que ser muito fiel, mas, obviamente, às vezes sai do controle e a gente precisa depois entender como controlar essas diferenças. E aí existe todo um processo para isso, né? Alguma pergunta aqui? Pode fazer. Enquanto o microfone vai, só aproveitar aqui como um bom vendedor, deixar aqui na tela um cupom de desconto para vocês. A gente agradece. Eu vou comprar, viu? Puta produto bom esse, hein? Mas o meu é papel picado, também é... Ai, gente, vocês me matam, eu começo a chorar aqui, só cor neutra, não tem alguém que tem um verde lésbico pintado em casa, não? E o arquiteto ainda falou, escolhe o papel picado ou ovelha, os 2 neutros. Uhum. Pronto. Bom, parabéns mesmo pelo time, pelo trabalho, porque eu sou consumidor de vocês e fucei enquanto vocês estavam falando aqui no site, e, de fato, deve ser uma experiência muito positiva o digital na Souvenir. Eu vou na Leroy Merlin comprar, talvez por questão de costume, mas está muito bem feito, muito legal mesmo, né? Eu tenho uma loja de móveis e estou entrando agora no e-commerce e tenho a dificuldade, ou estou prevendo a dificuldade de vender móveis de alto padrão pela internet. Então, eu queria entender de vocês, são 2 perguntas. Primeiro, qual que é a principal dificuldade para o cliente converter no site a compra, se é que vocês têm isso mapeado. E segundo, qual que é o percentual aproximado de clientes que chegam às lojas através do site ou que concluem a compra no próprio site? A gente tem uma estimativa que o mercado como um todo de tintas, ele não chega nem a 3% online. Então, ele majoritariamente ele é offline. A gente acaba destoando um pouco dessa média, a gente vende mais online do que o resto do mercado, porque a gente começou nisso antes. Nós somos os primeiros e está aí a vantagem de você ser pioneiro. A principal dificuldade, eu acho que não é uma dificuldade de experiência hoje, é um pouco de cultura.
O nosso consumidor, ele quer ver com a mão, literalmente. Ele gosta de ir e pegar na tinta, conversar com alguém. Tem uma parte de um viés de confirmação que é muito importante aqui. Ele quer conversar com o balconista e ver qual que é a opinião do outro sobre a tinta que ele vai levar. A gente mitiga isso trazendo essas ferramentas que eu dividi aqui com você. Então, eu tento dar essa consultoria online, essa curadoria online, para tentar eliminar qualquer dúvida que ele possa ter. Mas ainda assim, ele tem essa necessidade de offline. E para nós, está tudo bem. Eu quero ajudar, enquanto marca, ele escolher o produto dele. Se ele precisar ir no offline, eu inclusive facilito isso. Eu te falo qual que é a loja mais próxima de onde você está para conseguir ir na loja. Prefiro que você compre online, claro. Mas se você tiver que ir para uma loja para ver o nosso leque, a tinta aplicada em uma outra iluminação, eu vou fazer o meu melhor para que isso seja o mais fácil para você. Mais Pessoal, alguma pergunta? tem mais uma, só uma, porque Só ali uma. já está piscando ali, ó. Acabou o seu tempo, acabou o seu tempo. Aqui na frente, por favor. Boa tarde. Eu tive que anotar a pergunta porque eu tô com vergonha. Mas assim, hoje em dia a gente sabe que a maioria das pessoas prefere pintar a casa de cores neutras, justamente pela insegurança de ou não gostar, ou enjoar, ou de não saber mesmo do que pintar. Eu queria saber se vocês pensam nessas pessoas e se tem alguma coisa para facilitar para a gente. Eu já vi que a IA está aí para ajudar a gente, tem muitos aplicativos que você coloca na sua parede, dá para ver, mas tem muita alteração por conta da cor, de fundo, da iluminação e tudo, e eu queria saber se vocês podem facilitar a nossa vida nessa parte. Claro. O Vitor pode responder tecnicamente o que a gente pode facilitar, mas o que a gente vê muito, né, eu acho que na questão comportamental, é de fato o brasileiro não pinta a casa como a gente imagina que a gente poderia pintar, né? Quando a gente pensa como brasileiros, a gente imagina que as nossas casas são super coloridas, super alto astral, porque é cultural do nosso povo, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. E aí, a pergunta é de milhão mesmo, por quê, né, a gente não coloca? E, obviamente, existem muitas dores no processo. Para a gente escolher, e no fim a gente acaba, eu preciso que dure muito tempo, então eu vou pintar de uma cor neutra. Isso tem mudado, obviamente, eu acho que isso é um papel nosso como marca também, cada vez mais trazer conteúdos para mostrar para as pessoas que sim, a gente pode ter personalidade, a casa ficar bonita e aconchegante com uma cor que não seja só neutra, para que de fato isso te represente, mas obviamente as ferramentas estão aí, né, principalmente digital, para tentar ajudar as pessoas a tirarem essas dúvidas, né? E aí o Vitor pode comentar um pouco quais são elas. Nós temos um simulador de cores que simula a cor aplicada no seu ambiente. Mas o que a gente vê nas nossas experiências em pesquisas quanti e quali é que a maior barreira que existe não é saber como vai ficar no meu ambiente, é se eu me arrepender, se eu não gostar. Então é um limitante ali que, embora a gente está pintando com um pouco mais de cor ano a ano, por conta de todo um trabalho que a gente puxa, a gente tem muito bege, beijinho, beijão, que é o que a Sil sempre fala. A barreira está muito mais cultural e de medo do que de tecnologia. Gente, obrigado. Eles estarão aqui embaixo se tiver alguma questão. Quero agradecer e pedir uma salva de palmas de novo para a Silvia, para o Vitor e para a Tati.